mais um programa do Centro Automóvel, hoje com um convidado de Braga, mais uma vez à distância em função dos tempos que vamos vivendo. Hugo Araújo, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela participação neste nosso programa. Naturalmente que gostaríamos mais que fosse ao vivo, ficará para uma outra oportunidade. E a primeira questão, antes de irmos, digamos, ao teu início do desporto motorizado, como é que foi viver esta época, este problema da pandemia, com um projeto bem estruturado para 2020, alterado substancialmente? O que é que ainda vais fazer até ao final do ano, em função da reprogramação dos campeonatos? Muito boa tarde. Antes de mais, aqui fica o meu agradecimento por este convite em estar aqui presente a falar para este excelente auditório. E infelizmente não foi possível a visita presencial, mas estas novas tecnologias e este período da pandemia também nos ensinou a trabalhar de alguma forma, de forma diferente, mas que acaba por criar na mesma aquela aproximação não pessoal, mas entre os diversos interlocutores. É verdade, esta pandemia veio afetar e de que maneira o nosso desporto. Foi transversal, não só às limitações das equipas, como aos projetos dos pilotos, também aos próprios projetos dos patrocinadores, que são aqueles que também fazem com que as nossas carreiras vão evoluindo e que certamente não ficaram protegidos nem blindados a esta pandemia que infelizmente nos atingiu a todos. Para o ano de 2020 tínhamos previsto... E que alterações é que decorrem naturalmente da situação? Exatamente. Tínhamos previsto a participação no Campeonato de Portugal de Montanha, juntamente com a Bracardox, que gentilmente e mais uma vez me endereçou o convite para estar presente a tripular uma das suas viaturas. E neste campeonato em específico fizemos a primeira prova, a Rampa Porca de Mursa, que decorreu no fim de semana de 8 de março e, portanto, alguns dias antes do pico da pandemia e que nos forçou a estar em clima de contingência. Neste campeonato fizemos uma prova, estavam previstas ser 8, à partida será realizado ainda agora, durante o mês de setembro, outubro e novembro, 4 provas. Portanto, este campeonato irá encerrar com 5 das 8 provas previstas. Queres dizer para os nossos ouvintes e espectadores quais são essas provas? Sim, estamos a contar que este campeonato seja o campeonato com este calendário que tem sofrido algumas alterações, mas à partida agora estará fechado. Vamos estar já agora de 19 a 20 de setembro em Boticas, na Rampa de Boticas. Depois regressamos à Rampa da Serra da Estrela, a rampa onde o ano passado sagramos vencedores nos turismos, de 10 a 11 de outubro. No fim de semana seguinte, o 17 e 18 de outubro, estaremos à partida da Rampa da Panha. Portanto, era uma prova que estava noutra data, mas que e em virtude da presença da Fórmula 1 em Portugal no fim de semana seguinte foi adiantada uma semana antes. E prevemos terminar a época no fim de semana de 7 a 8 de novembro na Rampa da Arrábida, dando assim por concluída o Campeonato de Portugal de Montanha com 5 provas. Para além do Campeonato de Portugal de Montanha, e também no seguimento daquilo que fiz o ano passado, tínhamos previsto a participação este ano em alguns ralis, aos comandos de uma viatura nova por parte da Kia. Tínhamos pensado fazer entre 4 a 5 ralis de asfalto, e obviamente que com esta situação nos vimos forçados a interromper quer o processo de desenvolvimento e o processo de construção do carro, como também temos alguns reajustes a fazer, nomeadamente patrocinadores que não vão poder cumprir com o budget que estava inicialmente previsto, outros que efetivamente vão passar a sua aposta para o próximo ano e, portanto, estamos ainda num processo de perceber se este ano conseguimos estar à partida de algum rally. Estamos a apontar para o rally do Algarve no final do mês de novembro, para tentarmos estrear o novo carro e voltarmos à competição do Campeonato de Portugal de Rallys. Se estivesses nas duas frentes, terias desde logo o problema da coincidência de datas, do vidreiro e da rampa. Sim, efetivamente, quando no início do ano analisamos os campeonatos, este ano tínhamos alguma sorte, porque conseguíamos estar presente em todos os rallies que tínhamos perspectivado e em todas as rampas.
coisa que o ano passado não aconteceu. O ano passado tive que faltar à rampa da Arrábida porque estava a fazer o Terras da Aboboreira, mas entretanto com a situação da pandemia e com o reajuste necessário que foi necessário ser feito aos diversos calendários e concatenar as diversas provas num período de tempo mais pequeno, efetivamente agora tenho a situação do vidreiro que não poderei estar presente, mas pronto, à partida também não sabemos ainda se o carro ficaria pronto a tempo e portanto estamos a apontar para a estreia no Rally do Algarve. Era de facto um projeto aliciante para este ano que te iria tomar vários fins de semana. Como é que são os fins de semana de prova? Naturalmente a rampa é completamente diferente dos ralis. Como é que tu preparas? Tens atividade profissional relacionada com os automóveis? Não tens? Enfim, para que os nossos ouvintes e espectadores fiquem com a noção e com quem é o Hugo Araújo, para além do piloto, como é óbvio e evidente, não é? Eu tenho um trabalho normal das 9 às 6, digamos assim, que não é bem das 9 às 6, não é? Todos nós que temos algumas questões de responsabilidade, normalmente temos que Há sempre muito mais. Sim, temos que despender um pouco mais de tempo, mas sou diretor logístico numa empresa de injeção de plásticos para a indústria automóvel. Obviamente que tinha que estar relacionado aos automóveis, é a minha grande paixão e, portanto, poder associar esta paixão ao meu trabalho também acaba por ser algo que me deixa satisfeito. E se olhássemos efetivamente àquilo que seria o meu ano de 2020, seria um ano, talvez o ano mais complicado ou o ano mais ocupado. Prevíamos 8 fins de semana para a montanha, 5 fins de semana para os ralis, mais todo o processo de reconhecimentos dos ralis, mais os eventos que eu felizmente tenho a sorte de vir cada vez mais a trabalhar com as marcas para a apresentação de produtos, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de pneus, etc. Portanto, prevíamos um 2020 em cheio e com muito automóvel no sangue, digamos assim. Essa última atividade é uma atividade que muitos dos pilotos, para além da sua vida profissional, vão desempenhando, mas que passa muito despercebida aos olhos mesmo daqueles que são os verdadeiros adeptos do desporto motorizado. Qual é a função do desenvolvimento de um carro, de um pneu, em que é que isso se traduz? É verdade, nós temos a sorte de podermos vir, à medida que a nossa carreira se vai cimentando, de poder vir a dar uma ajuda e a intervir não só no desenvolvimento de produto, mas também na demonstração do produto àquele que é o seu cliente final. Várias vezes somos contratados para estar a demonstrar um produto de uma determinada marca, estarmos junto do concessionário, muitas das vezes em pista também, e fazer os primeiros batismos de pista para clientes de determinadas marcas, e onde estando dentro do carro vamos dando os inputs corretos ao cliente para poder extrair o máximo de potencial daquele que poderá ser um dos seus carros da sua frota ou da sua garagem, outros para apenas o cumprimento de um sonho, de poder ter experimentado determinado carro num determinado circuito, e ao mesmo tempo que estamos também presentes para garantir a segurança, não só do ocupante, como também a segurança do bem que nos está entregue naquele momento. Essa é uma atividade que também aprecias, que também gostas e que te dá gozo. Percebe-se das tuas palavras. Sem dúvida, é uma coisa que gosto bastante de fazer, dar estes ensinamentos e receber do outro lado uma alegria imensa, muitas das vezes a pessoas que não esperavam conseguir extrair não só da viatura, mas também deles próprios, aquilo que nós os vamos conseguindo ensinar, e quando saímos os dois de dentro do carro com um sorriso de orelha a orelha, é sinal que de minha parte o trabalho foi cumprido e que o cliente sai satisfeito. Naturalmente que todo o Hugo Araújo é automóveis. Como é que surgiu esta paixão? Há uma razão específica? É uma coisa genética? Foi alguém da família, alguém próximo, que foi, digamos, instilando este bichinho, este vício saudável, como é evidente? Eu creio que é um pouco de tudo. Eu creio que é um pouco genética, porque desde pequeno que eu me lembro de gostar de automóveis e lembro-me de coisas que eu fazia
e que os meus pais me contavam que eu já fazia desde miúdo, portanto nunca liguei muito a bolas, nunca liguei muito a futebol. A minha grande paixão sempre foram os carros, sempre tive carros em todo lado, espalhados pela casa toda, sempre fiz passeios de carros, com 3, 4 anos tinha um volante no carro dos meus pais, um volante que era no fundo uma peça plástica, um aro daqueles baldes de areia que comprávamos na altura para as férias e que servia de meu volante, e portanto eu conduzia ao mesmo tempo que viajava com os meus pais, e portanto se não tivesse o volante dentro do carro era um problema, portanto tinha que se voltar atrás para ir buscar um volante para eu conduzir também. E portanto esta paixão surge desde que me conheço. Eu vi a rampa da Falperra a primeira vez com 4 anos, e lembro-me que senti ali alguma coisa diferente, alguma coisa especial, aquele cheiro, o barulho, a movimentação, e desde essa altura até hoje sempre disse que queria ser piloto de automóveis e que queria fazer a rampa da Falperra, objetivo que cumpri aos 29 anos, ou melhor, objetivo que cumpri 29 anos depois, mas que o cumpri, e desde então a paixão não esmoreceu, bem pelo contrário, só tem vindo a crescer. A circunstância de viver os Cerros de Braga, a Rampa da Falperra, um grande conjunto de pilotos de grande nome desde os anos 70, para já não falarmos do Vasco Sameiro, por exemplo, um dos pioneiros do desporto motorizado em Portugal, se calhar também teve alguma influência. Sim, sem dúvida que a rampa e a grande festa que foi sempre a Rampa Internacional Falperra aqui em Braga, obviamente catapultou esse desejo, até porque basicamente eu lembro-me que olhava para os pilotos como quase uns gladiadores que se iam defrontar ali rampa acima, e que depois rampa abaixo tinham o apoio de dezenas e centenas de milhares de pessoas, e isso foi algo que marcou a minha infância. Lembro-me de apoiar bastante quer o Mauro Nesti, quer o Otakar Kramski, com os seus carros amarelos fluorescentes. Aliás, eu hoje em dia tento levar sempre o amarelo fluorescente nas minhas decorações, um pouco em homenagem ao Otakar, porque era o carro que mais gozo me dava ver rampa acima, e que eu mais olhava como exemplo. Eu um dia hei de estar aqui e hei de fazer isto como faz o Sr. Kramski. Quem eram os teus ídolos? Quem foram os teus ídolos nos automóveis naquele tempo de adolescência, meninice e adolescência? Bom, o meu grande ídolo é este senhor que está aqui atrás, é o Ayrton, sempre foi o meu piloto de referência, obviamente estando muito longe e muito equidistante de alguma vez poder estar em contacto com. No entanto, e falando mais propriamente nos grandes gladiadores da Rampa da Falperra, que era onde eu muitas das vezes ia buscar a inspiração, tenho diversos pilotos pelos quais nutria um carinho especial: o Rudiger Faustmann, o Mauro Nesti, o Otakar Kramski, os portugueses, o António Rodrigues, o Rui Lage, piloto aqui de Braga também, e portanto sempre fui criando alguma ligação, a família Batista toda também, portanto sempre fui tendo algumas referências, e sempre tive o privilégio de ir acompanhar estas corridas, não só na Rampa da Falperra, mas depois com o aparecimento do circuito Vasco Sameiro na década de 90, em poder acompanhá-los de fora de pista aqui no circuito, e também algumas viagens ao circuito de Estoril, ao circuito de Vila do Conde, para assistir àquelas que eram as grandes provas e os grandes troféus que tivemos nessa altura em Portugal. Falaste na Falperra e faz-me regressar à situação de pandemia. Este ano, em condições normais, não tivesse sido o que aconteceu, teríamos 2 provas de dinâmica ou de participação internacional, de dimensão internacional, em Boticas e em Braga. Isso era seguramente um chamariz, um atrativo para os patrocínios. Sem dúvida, a participação na prova do Hill Climb Masters era algo que víamos com muita vontade e como um objetivo. Sabíamos que não seria fácil lá estarmos presentes, até porque esta participação requer e necessita de algumas fases de integração, portanto nem todos os pilotos podem ser candidatos à participação no Hill Climb Masters. Há critérios rigorosos, é? Critérios rigorosos em termos de participação e em termos de resultados da época transata, neste caso que seria a época de 2020.
Mas olhando para aquilo que têm sido os nossos resultados na montanha e para aqueles que são os nossos objetivos para a época de 2020, e sendo a empresa a Bracardox, portanto a equipa que coloca o Subaru em correr no Campeonato de Portugal da Montanha, e do qual eu sou o piloto, obviamente que a participação no Hill Climb Masters em Braga era o objetivo e o objetivo-chave e a cereja no topo do bolo desta vinda do Hill Climb Masters a Portugal. Isto faz-me passar à fase dos patrocínios. Seguramente que não vais dizer, porque ainda ninguém o disse até hoje, que é fácil arranjar patrocínios. Como é que tem sido contigo? Tem sido patrocinadores fiéis da região, fora da região? Houve alguma fase mais difícil? Há uma fase em que as coisas estiveram mais facilitadas? Bom, a minha carreira, como sabem, começou de uma forma não muito normal. Portanto, eu venho dos simuladores e em 2012 estive praticamente à porta de assinar um contrato profissional com a Nissan. Batemos 830 mil candidatos a nível europeu e eu fiquei em segundo lugar. Não consegui o contrato com a Nissan. Esse contrato foi para um colega, o belga, que acabou por vencer na corrida final. E, portanto, eu vi-me numa situação em que todo o meu trabalho de anos e o meu grande objetivo, que era vencer efetivamente esta prova para conseguir ingressar no desporto, vi que esse trabalho estava deitado por terra uma vez que não tinha conseguido vencer. No entanto, tive a sorte de ainda nesse ano ter o apoio de algumas empresas, uma delas que ainda hoje está comigo, o Grupo Copefi, que me apoiou nessa minha tentativa de dar o salto dos simuladores para o real. Tive também uma equipa, a Conval Racing, que na altura estava a disputar o Nacional de Montanha, acompanhando o campeão Pedro Salvador, que me deu a mão também e que me deu uma ajuda para eu fazer a minha primeira corrida em solo português, que foi efetivamente a Rampa da Penha em 2012. E daí para cá tem sido um trabalho duro, um trabalho árduo de tentar conquistar novos patrocinadores, manter os atuais. E ano após ano, felizmente, tenho tido a sorte de conseguir vindo a manter praticamente a mesma base de patrocinadores, tem-se solidificando ao longo dos anos. Temos acompanhado de perto aquelas que são as suas necessidades e aquilo que pretendem de nossa parte, não só em termos dos fins de semana de corrida, mas depois todas as outras ações que podemos ir fazendo ao longo do ano. E fundamentalmente têm sido apoios que são apoios globais e, portanto, que não são apenas e só da região, mas que são do país todo. Obviamente que há um foco especial aqui nos apoios da região, porque acaba por ser sempre mais fácil o contacto direto às empresas próximas e também é capaz de ser mais fácil para nós também o acompanhamento fora dos fins de semana de corrida e as ações que podemos fazer com estes patrocinadores, sendo a proximidade entre eles e a minha área de residência maior. Portanto, em termos dos patrocinadores, estás satisfeito? Tem sido uma equipa fiel que tem acompanhado. Naquilo que já disseste há pouco, foi a transição de corridas automóveis no simulador para a vida real. Fizeste a tua estreia em 2012, como disseste, na Rampa da Penha, e a partir de 2013 entras nas pistas e nos últimos 2 anos fizeste em simultâneo pista e rally. Qual é a diferença? Como é que geres essa seguramente diferença da rampa? A rampa é um percurso pequeno, um percurso que exige muito e que, enfim, em muitas das situações o raio está ali muito, muito pertinho, e os rallies, que também naturalmente são muito exigentes, mas se calhar há um bocado a ideia, que tu vais dizer, se vais confirmar ou infirmar, de que permite um bocadinho mais de perdoa um bocadinho mais algum excesso. É verdade. É assim? Felizmente não me colocaste a pergunta de qual das 3 é que eu gosto mais. Portanto, dessa já estou livre. Essa não. Mas neste momento tens 2, seguramente, que são 2 paixões. Não admito naturalmente simulador, mas simulador já
Acredito de uma forma diferente, não é? De uma forma diferente, permitiu-me obviamente chegar onde cheguei hoje, se não fosse o investimento pessoal que fiz nos simuladores e o facto de me ter dado a conhecer através da plataforma da GT Academy, obviamente que hoje em dia não estaríamos aqui a falar certamente. Mas em 2013 começo nas pistas, no troféu Super 7. Foi um ano de arranque, um ano de aprendizagem de pistas, aprendizagens de afinações, um ano onde não conseguimos o budget para fazer a época toda, portanto tivemos alguns problemas e algumas faltas também no campeonato, mas a partir de 2014 a coisa começou a compor-se, os resultados começaram a aparecer, obtive a minha primeira vitória e logo no circuito Vila Real, um circuito que me diz muito hoje em dia, um circuito muito técnico e um circuito onde normalmente quem anda rápido acaba por conseguir andar rápido em todos os outros circuitos. Em 2014 consigo terminar em terceiro do Super 7. 2015 não tivemos um ano propriamente bom, tivemos alguns problemas, tivemos um furo na corrida final quando ainda estávamos em luta pelo título e que nos condicionou. Mas depois de 2016 para cá tem sido anos em que tenho conseguido sagrar-me campeão em todas as categorias, apesar de todas elas serem diferentes. 2016 consigo sagrar-me campeão de Super 7 Bike a 1600. 2017 da nova classe, os Super 7 Bike 420R, portanto a versão mais vitaminada, mais potente. Em 2018 dá-se a mudança para o troféu Kia Picante, portanto largo os pequenos endiabrados Caterham, tração atrás e atiro-me de cabeça para um projeto novo da Kia, com os Kia Picantes, pequenos de tração à frente, de apenas 140 cavalos, carros todos iguais. Conseguimos vencer todas as corridas, das 6 que estavam no campeonato, sagramos-nos vencedores e ao mesmo tempo, em 2018, entra o meu programa de provas do Campeonato Nacional de Montanha com a Bracardox. Portanto, em 2018 eu já fui conciliando as pistas e a montanha. Obviamente que a condução em montanha é muito diferente da condução em pista. Estamos a conduzir sozinhos, totalmente contra o relógio, ao passo que em pista temos, para além de estarmos a guiar contra o relógio, estamos a guiar também contra os nossos opositores, estamos a estudar as suas técnicas, estamos a defender a nossa posição, portanto há um conjunto de diferenças muito grande. Diria que talvez da montanha para as pistas a grande diferença é que à medida que vamos gerindo a nossa posição em pista e à medida que vamos conseguindo sair de primeiro e ir criando ali um conforto para os nossos opositores, acabamos por ir gerindo um pouco a nossa condução, vamos gerindo também a mecânica, vamos gerindo e vamos gerindo também o desgaste dos pneus, portanto há uma componente de gestão e uma componente tática maior do que há na montanha. Na montanha é absolutamente dar tudo por tudo logo desde o início. Temos 8 subidas, das 8, 3 são a contar, e portanto é tudo discutido à milésima, são traçados que são estradas nacionais, são estradas comuns, não são pistas de asfalto perfeito e lisinho, não temos escapatórias e portanto onde qualquer erro se paga muito caro. E muitas das vezes esse erro advém de várias situações, ou uma distância de travagem que foi mal medida, uma sombra que está em determinado local e que nos impossibilitou, e estou-me a lembrar de algumas provas ao sábado, ao final do dia, em que o sol está muito mais baixo do que é habitual, uma raiz que está mais saída. Faltam referências, é? Exatamente. Uma raiz de uma árvore que está a afetar o asfalto em determinado local e que nos afetou a dinâmica de travagem. Portanto, há um sem número de situações que nas pistas não ocorrem. Já no caso dos ralis, prova onde entramos e nos estreamos em 2019, portanto, deixamos as pistas e começamos a fazer ralis e montanha. Nos ralis vamos tendo alguma leitura que nos vai ajudando a fazermos as provas de montanha, mas diria que não encaramos os troços a 100% como encaramos na montanha, por diversos motivos. Primeiro porque o rally é muito mais extenso, estamos a falar de troços de 100 km, ou aliás o conjunto de troços dá para fazer 120 km de prova, sendo que cada troço poderá ter em média 14 km, portanto serão cerca de 3 rampas, normalmente uma rampa tem 5 km.
E nos ralis é impossível decorarmos todo o trajeto, portanto dependemos muito do nosso navegador e da ligação que temos com o nosso navegador para encararmos aquilo que é o nosso percurso até ao final do rally com confiança, mas diria que a grande diferença é que não vamos a dar 100%, vamos a dar talvez 95%, 96%, por forma a que consigamos ter ali uma pequena almofada de segurança para garantirmos que chegamos ao fim. De facto, a relação com o navegador nos rallies é essencial. E tanto quanto se vê dos resultados nos últimos anos, em 2019, salvo erro, venceste 4 rallies todos em asfalto. O troféu, esclarece, para não haver dúvidas, o Keeping era só em asfalto. Sim, não tinha não existia propriamente um troféu de Kias, apesar de só Kias é que estiveram presentes, mas a classe RC5 podia disputar 6 ralis, julgo, se a memória não me falha, sendo que 4 seriam de asfalto e 2 de terra. No entanto, para a prova final apenas iriam contar, para o apuramento de resultados, apenas contariam os 4 melhores resultados. Obviamente que nós fomos utilizar a plataforma do Kia Picanto, que não estava e não tinha kit de terra preparado. O carro estava preparado para o troféu, para o circuito, e, portanto, logo desde o início perspectivamos a nossa participação nos 4 ralis de asfalto, atirando logo para fora os 2 resultados dos ralis de terra. Correu-nos bastante bem, vencemos os 4 ralis na classe RC5, sagramos campeões da classe RC5 no nosso ano de estreia, mas fundamentalmente que esta vitória é uma vitória da equipa, que conseguiu nos dar um carro sempre muito fiável, não tivemos qualquer problema em nenhum rally, e isso fez parte do sucesso também, porque sabíamos que à partida, se não houvesse um erro da equipa que vai dentro do carro, era 100% de garantia que o carro iria chegar ao final do rally. Isso quando encaramos um rally é muito bom. Por outro lado, a equipa dentro do carro também trabalhou muito bem. Eu tive a sorte de ter um navegador, o Fernando Miguel, ao meu lado, que é um navegador que já tem bastante experiência, tem já muitos anos de prova, muitos ralis em cima, e que, portanto, encarou este projeto de uma forma quase educativa, digamos assim, porque pegou num piloto que nunca tinha feito ralis, que a única experiência que tinha de ralis era uma pequena passagem a quando da Nissan GT Academy por um troço de rally, e os simuladores de rally que vai tendo por casa, mas efetivamente fazer um rally com navegação, com notas, com experiência de notas, como dar as notas, como leitor as notas, foi um trabalho que fomos fazendo ao longo do ano, e que considero que foi um trabalho muito bem feito, porque deu os seus resultados. Como é que se conduzem um carro com 140 cavalos e outro com seguramente o dobro ou mais? É preciso mudar alguma forma de encarar, naturalmente, desde logo em termos da tração? Como é que há uma mudança do chip? Ou é uma coisa natural já? Não, eu acho que tem que haver uma mudança de chip fundamentalmente, e eu tive a sorte de fazer a rampa da Falperra em 2018 com os 2 ao mesmo tempo. Portanto, eu fazia o troféu de velocidade com o Kia Picanto e onde a rampa da Falperra fazia parte do troféu. Subia com o Picanto, deixava o Picanto na zona de pesagem com a equipa, descia de scooter pelo lado do Bom Jesus, para quem conhece a rampa da Falperra. Nem tirava o capacete, porque quando chegava ao posto de partida, digamos assim, tinha cerca de 5, 6 carros e já tinha o Subaru quase a tua hora já. Pronto a alinhar. Portanto, basicamente nem tirava o capacete. A diferença de condução é gritante. O Kia Picanto é um pequeno tração à frente, cerca de 1000 kg de peso, de 140 cavalos, sem autoblocante, portanto, onde todos os segundos que podemos ir buscar, e onde todas as hesitações levam a que depois o cronómetro lá em cima não nos seja favorável, ao passo que o Subaru que corremos no Campeonato de Portugal de Montanha é um carro de tração às 4, utiliza slicks, tem launch control, tem cerca de 500 cavalos, portanto é um carro completamente diferente de guiar. Esta adaptação
tem que existir ali um pequeno processo de afinação, e eu lembro-me que no sábado não estava a conseguir extrair o potencial todo do pequeno picante, porque havia algumas questões relativas à condução do Subaru que me afetavam, e afetavam-me negativamente, mas à medida que fomos fazendo as subidas e fomos conhecendo ambos os carros também naquele troço, efetivamente, funcionou, e acabamos por vencer o troféu com o Kia, e fizemos um segundo lugar nos turismos com o Subaru, e portanto acho que a adaptação acaba por ser boa, desde que haja essa capacidade de ligar um chip e desligar o outro. Entre rampas, das rampas nacionais, há alguma pela qual tenhas preferência, alguma que gostes menos, aquelas que já fizeste ao longo do teu percurso no Campeonato de Portugal de Rampas? Todas elas têm um lugar especial por diversos motivos. Obviamente que a rampa da Falperra tem um lugar especial porque é aquela rampa... Se calhar é especialíssimo. Essa é especialíssima, porque é daqui da minha terra e é aquela para a qual eu sempre sonhei um dia estar presente. A rampa da Penha também, porque foi a rampa onde efetivamente eu acabei por me estrear, e é um traçado que eu gosto bastante. Mas não posso deixar de efetivamente falar também na rampa da Serra da Estrela, que é um traçado que eu acho muito, muito interessante como traçado, e onde carimbamos a nossa primeira vitória ao nível dos turismos. Portanto, diria que estas três tenham talvez um local especial aqui no meu coração. E o nível organizativo em Portugal? O que é que tem evoluído? Tem estagnado? Está a um nível, enfim, satisfatório? Está a um bom nível? Qual é a tua perspectiva? Eu tenho uma visão positiva acerca do nível organizativo em Portugal. Tenho assistido, no âmbito do Campeonato de Portugal de Montanha, um excelente trabalho nesse sentido, muito por causa do envolvimento do promotor, neste caso da APAM, que tem levado os destinos do Campeonato de Portugal a recordes todos os anos em termos daquilo que é a visão do nosso campeonato e naquilo que é o alcance mediático do nosso campeonato. Lembro-me de assistir e de estar presente em 2012 na Rampa da Penha, e hoje em dia olhar para a Rampa da Penha 2019, por exemplo, e notar as suas diferenças, não só em termos de divulgação, como em termos da própria organização. No que diz respeito às provas de velocidade, eu felizmente tive a sorte de estar sempre envolvido nos troféus da CRM Motorsport, que se tem mostrado como talvez o melhor promotor a nível nacional de provas de velocidade, e portanto não tenho nada a dizer em termos daquilo que é a promoção e o envolvimento do promotor nas provas de velocidade, que tem dado provas disso mesmo, não só com a organização do troféu Super 7 by Kia, troféu que já tem, e é talvez o troféu de maior longevidade, de cerca de 12 anos, mas também depois com o aparecimento do Kia Picanto GT Cup, com o envolvimento da Kia, e que agora também tem a sua evolução com o Kia Ceed GT. Já no que diz respeito à minha participação no Campeonato de Portugal Rallys, foi uma participação de apenas 4 rallies, mas onde obviamente saímos muito, muito satisfeitos com a sua evolução, e onde não tivemos nenhum problema. E temos visto, neste período de pandemia, onde já se realizaram rallies, que efetivamente temos a capacidade, mesmo com este problema... Estas limitações. Conseguimos levar por diante a organização das provas, e as provas têm decorrido de forma normal, digamos assim, e têm ido, e agora usando aqui uma pequena brincadeira, têm ido avante as provas, apesar de estarmos limitados naquilo que é a nossa grande vontade, que é podermos ter o público junto. Exatamente, tudo no parque de assistência e tudo isso, não é? As limitações que existem, mas como diz o outro, é melhor alguma coisa do que nada. Exatamente. O ambiente na montanha, para quem assistiu como nós o ano passado, aqui perto, no Caramulo, num convívio, no sábado à tarde, no sábado à noite, ficou com a ideia que de facto há uma sem camaradagem, independentemente, naturalmente, que quando se veste o capacete e se arranca, há um inimigo, entre aspas, que é o cronómetro. Há de facto um ambiente, esse ambiente também o sentiste quando fizeste os rallies no ano passado? Sem dúvida, o ambiente da montanha, a família da montanha, como é muito comum hoje em dia ouvir-se, é de facto uma família. Nota-se que existe
um grupo de participantes que já há muito tempo que tem vindo a participar nas provas e que acabam por fazer com que novos membros se vão juntando e vão entrando vão entrando para esse grupo da família, digamos assim, e que somos recebidos de mãos abertas e de braços abertos. E, portanto, foi com muita satisfação que quando em 2018 iniciamos esta nossa aventura, e eu juntamente com a equipa Bracardox, fomos muito bem recebidos e inclusivamente para 2020 já trouxemos mais alguns connosco, e acho que tem sido esta forma de estar e esta forma de socializarmos todos junto do paddock que faz com que este bom ambiente perdure. Obviamente que a partir do momento que estamos com o capacete colocado, a nossa vontade é de chegarmos lá acima primeiro do que qualquer um dos outros, mas existe uma camaradagem que é difícil de assistir fora. Não raras vezes se assiste a trocas de Era isso que eu ia colocar a questão. Opiniões, há troca de opiniões técnicas, por exemplo, olha, chegas lá acima, temos velocidade, caixa, há trocas de opiniões também entre... Sim, não raras vezes existe essa troca de opiniões, de afinações, mesmo até de componentes técnicos quando os carros são similares, até de ferramentas já assistimos. E portanto tem sido algo muito bonito de se ver e que não é fácil ver-se noutras modalidades, na velocidade, por exemplo, apesar de que, e volto novamente a frisar, a minha experiência com a velocidade foram os troféus organizados pela CRM, esta partilha também existe e portanto eu tenho uma visão muito positiva quer da velocidade, quer da montanha, porque sempre fui muito bem recebido em ambas, sempre estive dentro de organizações que trabalharam muito bem e, portanto, ainda mais prazer me dá em todos os anos estar a participar, porque felizmente tenho tido a sorte de estar muito bem rodeado. Hugo, o tempo é voraz, o tempo é inimigo, mas não queria deixar de colocar uma questão para terminarmos esta nossa agradável conversa, que é participação que fizeste em pistas estrangeiras também, designadamente, creio, em Spa, Silverstone, em Espanha. Queres-nos dar a tua opinião, designadamente sobre Spa, porque, enfim, é uma pergunta recorrente, uma questão recorrente que eu vou colocando aos convidados, quando tenho a percepção de que correram em Spa, e se calhar a tua opinião não vai divergir muito daquela que temos recolhido em todos aqueles que já lá correram. Spa é um circuito pelo desporto automóvel, sempre vamos ter como um dos traçados de eleição. Não só pela fantástica zona do Rouge e Radion, mas por toda a envolvência do circuito na zona das Ardenas, pelo facto de em 20 minutos ou menos podermos passar de um sol radiante para uma tempestade de chuva. Portanto, é aquele circuito que está no nosso imaginário. Eu felizmente tive a sorte de já correr em Spa por 2 vezes, mas estive a convite de um patrocinador em 2013 apenas como espectador em Spa. Fui fazer uma corrida à Bélgica, uma corrida de karts, 24 horas de karts a convite de um patrocinador, e num dos dias livres fomos a Spa. E esse meu patrocinador disse-me que via com muitos bons olhos um dia a minha participação em Spa. E eu lembro-me que na altura lhe disse: Pierre, podes escrever aí que o feeling que eu tenho aqui de estar neste circuito é que já cá estive ou que irei aqui estar e garantidamente vou estar ali naquele pódio muito em breve. Não sei porquê, mas tenho essa sensação. E o que é facto é que 3 anos depois o Super 7600, juntamente com a nossa congénere inglesa, fez um troféu de 6 corridas, em que uma delas passou por Spa. Prova essa que participei pela primeira vez no circuito e que infelizmente, devido a problemas técnicos, não nos correu de feição. Saímos do último lugar da grelha porque não conseguimos fazer a Qualify, mas fizemos uma remontada excepcional de 48º para 7º, creio eu. E portanto foi fantástica a minha estreia em Spa, apesar de que ficou aquele amargo de boca de não poder ter subido ao pódio.
Amargo de boca é esse que no ano seguinte conseguimos cumprir, face o segundo lugar entre os portugueses e o quarto lá geral nos Super 7, numa grelha de cerca de 60 carros, e portanto foi um pódio que estará para sempre na minha memória, pelo facto de ser em Spa e pelo facto de ter conseguido defrontar aquela fantástica zona do Rouge-Radion a fundo e com o pequeno Caterham a raspar faíscas pelo chão, porque a compressão daquela zona é de facto incrível. Com muito coração, é assim que nós terminamos a nossa conversa. Muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez, Hugo. Felicidades para 2020. Naturalmente que o Jornal do Centro está de portas abertas para divulgar os teus projetos e atividades. Vamos fazer na medida do possível com todos os nossos convidados, e surgindo uma oportunidade, naturalmente que não deixaremos de conversar em estúdio. Muito obrigado mais uma vez, Hugo Araújo, e felicidades para vamos dizer, para a época 2020, comprimida nestes 3 meses. Obrigado pelo convite e obrigado a todo o auditório.